Olá, boa noite. Me chamo Giovana Merato e eu e meu grupo vamos falar sobre a revista de antropologia do ano 1994, volume 37, que tem como tema o AIG, a expressão metafórica da sexualidade entre os Bororó. Ele foi escrito por Silvio Caiubi Novaes, do Departamento de Antropologia da USP. Ao longo da leitura, a autora busca analisar a regulamentação da sexualidade na sociedade Bororó e sua representação na vida humana e social dessa população com base na metáfora do AIG. E o que seria esse AIG? Essa palavra tem 3 significados distintos. Primeiro, um animal, espírito, mítico, habitante das águas. Segundo, um zunidor de madeira. E terceiro, uma representação ritual. Vale ressaltar que para eles há contrariedade em termos de homem e mulher, assim como noite e dia, frio e calor, morte e vida, etc. Além disso, antes de nós nos aprofundarmos no assunto, quero destacar o trabalho do campo para a antropologia, que consiste no envolvimento intenso e prolongado das observações e participações do pesquisador com o pesquisado, proporcionando a verdadeira aprendizagem na prática. No caso, como diria, ao pé da letra, né? Aprender na prática. E, consequentemente, elas batem de frente com o racismo e também com a hegemonia cultural. Sendo assim, de completa importância também para o enriquecimento da pesquisa da pessoa que está estudando. Alguém gostaria de complementar minha fala? Ninguém? Então, vamos passar para o primeiro tópico, que é o AIG, o animal mítico. Matheus? Pronto. Pessoal, então assim, vou compartilhar aqui com vocês um pequeno slide, ele é breve, ele só vai servir mesmo para que a gente se oriente no conhecimento desse mito. Então, assim, primeiramente a gente tem que pontuar que as explicações mitológicas para os fenômenos naturais, para as coisas que acontecem, são coisas que elas acontecem de tempos. Então, vem desde a Grécia, como nós sabemos, vários povos já abstraem isso, a gente tem um conhecimento muito vasto hoje em dia acerca disso, acerca dos mitos que as comunidades elas constroem para explicar os seus deuses, suas divindades, e assim não seria diferente nessa comunidade, né? Os Bororós, eles têm o Aigi também, o Aigi como um animal mítico, e a história ela vem aí nesse terceiro slide, se vocês puderem dar um zoom aí, deixa eu ver aqui, beleza. Que eu acho muito importante que a gente faça uma breve leitura e análise, né? Eu acho que também vale ressaltar que a autora desse artigo, ela procurou respeitar ao máximo a linguagem, a propriedade das falas dos próprios estudos de pesquisa, né? O próprio povo, então ela vem trazendo o dialeto deles. E eu quero que vocês prestem atenção na construção do nome dos personagens desse mito, tá? Então, aqui vem dizendo que esse rapaz, eu vou fazer uma síntese, mas o Jocuruguá, né, que era de um clã diferente, é importante que a gente ressalte isso. A autora ela deixa bem explícito que o clã, que a tribo dos Bororós, ela se organiza em diversos clãs, são diversas linhagens, isso é muito importante ser colocado, né? Então, esse rapaz, que era de um dos clãs, do Paivoé, estava andando em alguns lugares de presença de água e encontrou um sapinho, né? Um sapinho pintado, lhe chamou a atenção. E esse sapinho, ele decidiu que ia guardar ele dentro de uma cuia, vamos dizer assim, dentro de uma concha. Essa concha ele pôs água, é importante observar os elementos que são tratados aqui. E esse animal foi crescendo. A história ela vem falar, e é muito bom se debruçar sobre isso, que esse sapo começa a crescer e o autor a autora ela veio deixar bem descrito mesmo que foram utilizados vários compartimentos côncavos, é bom prestar atenção nesse detalhe também, panelas,
pequenos potes de barro. Só que há um ponto que não consigo mais conter esse sapo. O sapo começou a crescer, e a história diz que quando ele chegou a 1 metro, o carinha lá, o Jocuruguá, acho que é esse o nome dele, ele começou a pensar, não, vamos tirar ele daquele dentro, vamos deixar ele lá livre. E pôs ele em cima de um pau, no pé de pau. Mas esse bicho começou a não se sentir pertencido a ele. Porque esse clã específico, do qual o Jocuruguá pertencia, eles não tinham os adornos, eles não tinham as manifestações artísticas de música que outros povos da tribo Aigé possuíam, outros clãs da tribo Aigé possuíam. Então, um rapaz decidiu, que é o Mano Curi... Eu sempre me embaço o nome dele. O Mano Curireu, ele decidiu, vamos trazer esse sapinho para nós. Então, juntou a galera, decidiu que todos levassem oferendas, essas oferendas fossem levadas ao rio, e começaram a cantar em torno do rio, e esse sapo ele começa a pular, se arrastar, mexer o corpo para um lado e para o outro, isso é interessante também prestar atenção, até que ele chega ao clã. Porém, quando ele chega ao clã, ele dá um brado, um grito, uma rajada, um grito, e diz, e a galera começou a pensar, tá bom, onde é que a gente vai conter esse sapo? E aí o sapo, ele simplesmente fala para a galera que quando algum deles morrerem, então ele retornaria a eles. Era simplesmente chamar. E eu acho que quem vai tratar mais sobre essa questão da invocação são outras pessoas, mas eu acho que é importante a gente observar esses elementos, tá? Mais à frente a gente vai se deter a explicar de que forma esse mito ele se associa com a questão da sexualidade para eles. É importante prestar atenção que esse termo AIGE, que tem essas representações metafóricas, elas servem exatamente para que a gente consiga conhecer melhor essa sociedade. Se a gente for pensar aqui, como conhecer uma sociedade, por exemplo, como conhecer características sobre o Brasil? Observe o Código Civil dela, a Constituição. A gente tem uma Constituição e que diz muito sobre quem nós somos. Assim também, Malinowski, ele vem falar, né, no estudo dele, que o estudo etnográfico, quando ele é feito dessa forma, do envolvimento total, que até a Giovana falou, ele pode trazer para nós um conhecimento acerca daqueles povos por um simples elemento cultural deles. E aqui a gente vem observar exatamente a representação de várias formas de manifestação da própria sexualidade dos bororós através dessas 3 representações, dessas 3 metáforas. Então a autora ela quer se debruçar acerca disso exatamente, né? Ela quer que a gente traga essa visão da etnografia, pegando um simples elemento que seria um mito em 3 das suas metáforas para compreender esse povo. Então eu quero que vocês prestem atenção nisso, né? Que a cada manifestação a gente vai ter um cunho que levará para a construção de uma moral, a construção de um código civil, assim como a gente tem se nem é tão permitida essa questão do comparativo, né, da etnografia, mas trazendo para que a gente compreenda melhor, seria isso mesmo. As pautas deles são baseadas nisso. Então aqui eu encerro minha primeira fala. Gil, por favor. Obrigada, Matheus. Além do Aigi como um animal mítico e espiritual habitante das águas, temos também ele como um zunidor de madeira, que é o nosso terceiro tópico, que eu vou passar a palavra para a Mindra. Boa noite, gente. Eu vou falar sobre o Aigi na forma de zunidor de madeira. Para os Bororó, o Aigi também é um termo que é usado para denominar lâminas de madeira ornamentadas que elas fazem um barulho, que segundo os Bororó seria o barulho que o Aigi faz, o animal do mito. E eles são objetos utilizados durante as fases do ritual funerário dos Bororó, que é um ritual muito, muito importante para eles, porque esse ritual dura vários dias. Dentro desse mesmo ritual, acontecem vários outros rituais, e o que a autora fala é principalmente o de iniciação das crianças na vida adulta, entende? Eu vou tentar aqui compartilhar com vocês uma foto dos unidores, para vocês verem. Acho que é interessante visualizar para ficar mais fácil de entender. Certo? Vocês estão vendo aí?
Esses objetos são os unidores, eles não são exclusivos dos Bororó. Várias tribos indígenas de vários lugares diferentes, inclusive da América do Norte, eles usam esse objeto, que para os Bororó, eles vêm de vários tamanhos diferentes. Então, esse aí, ele é pequenininho, e você pega essa cordinha e você gira ele, e ele vai fazendo barulho tipo... Por isso o nome unidor, né? Então, assim, eu vou sair aqui, vocês já viram, né? Tirar a comportamento. E é muito interessante que no ritual dos Boró, que são utilizados os unidores, eles utilizam os unidores de vários tamanhos diferentes, eles são ornamentados de forma diferente. Eles têm nomes específicos para cada fase, cada momento do ritual em que eles vão ser utilizados. É um ritual muito complexo e é muito interessante que várias fases, várias coisas são representadas da sociedade deles nesse ritual. Então, os clãs vão ter papéis diferentes, alguns clãs vão realizar algumas atividades, outros clãs vão realizar outras atividades, as crianças realizam umas atividades. Tem um momento em que as mulheres vão fazer parte desse ritual, tem um momento que as mulheres não vão fazer. Então, é isso, basicamente, sobre os unidores. Ótimo, obrigada, Linda. Nossa terceira representação seria a apresentação humana do AIG, que é a terceira característica dessa palavra. A nossa Jennifer está com um problema de internet, então ela não está aparecendo por causa disso. Mas, Jennifer, está me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Pronto, pode começar. Então, infelizmente não deu para acompanhar tudo que foi falado, porque está tendo uns cortes aqui no áudio. Mas agora vamos passar para a representação humana do AIG. Como já foi falado das outras, agora vamos para a parte humana. Então, esse ritual do AIG, pelo que ele coloca aqui, ele vai ocorrer no terceiro dia do funeral Bororo. Após a ornamentação dos ossos. É interessante que eles têm um certo cuidado. Não sei se vocês viram algum documentário, algum vídeo. Eu particularmente vi um que foi datado de 1917 e ele mostra a questão do cuidado que eles tinham, que esses indígenas tinham em pegar os ossos, eles iam enterrar os ossos e levar até, acho que um lago, tipo lago, e limpá-los com uma planta que dava naquele lago. Então assim, essa reunião vai se reiniciar uma reunião em uma clareira, pelo que eu pude entender, que eu pesquisei fotos, desculpa o barulho, vamos imaginar uma mata fechada, em que não entra muita luz no solo e um lugar aberto seria essa clareira, ou seja, um lugar onde entra muita luz. Então, é ali onde eles se reúnem. No caso, isso é um canto externo da aldeia, do pátio, onde eles fazem essa celebração. E esse lugar eles chamam de Aigi Muga. Enquanto isso, no pátio, vai ter uma pessoa que vai representar o morto, que ele se chama, lá vai o nome, Aroé Mauiu. E lá, ele todo ornamentado, ele faz uma dança. E após essa dança, ele vai se dirigir a essa clareira. Então, existe um homem nesse clã que ele vai justamente recolher os unidores desse lugar onde ele vai estar enterrado e vai conduzir até essa clareira, onde ele vai enterrar em um buraco no chão. E esse mesmo homem, ele também vai ser responsável por pintar os representantes, as pessoas, no caso os homens, que vão representar o AIG. E que eles também têm um nome aqui que se chama o AIG Doji. Então, essa tinta, né, que eles pintam, eles chamam de Noa, e ela é tirada da Tabitinga. Então, depois desse ritual todo, que eles se pintam, não só com essa tinta, mas também com o carvão, que eles fazem riscos no rosto, essas pessoas que estão representadas, elas se dirigem até a
aldeia, o pátio da aldeia, e lá elas conduzem esses unidores, pegam onde eles recolhem, onde eles estão, e conduzem até essa aldeia, e lá existem pessoas que vão tocá-los. Então, que vão tocá-los. Então, essa cerimônia, em que ela, no caso, as mulheres não podem ver, porque elas não podem identificar quem são as pessoas que estão por baixo, né, que estão representando o Aiji, mas ela vai ter um término no momento em que eles vão pegar uma esteira enrolada, como se fosse eu não diria um pano, mas é feito com umas pequenas coisinhas de madeira. E eles começam a bater no chão. Eu também tive a oportunidade de ver representações disso em alguns vídeos. E eles batem. Aqui o texto ele vem dizendo que eles batem 2 vezes. E quando eles batem, aí a gente pega a fala da Minda, que é a hora que as mulheres e as crianças elas podem participar agora da celebração. Então, e lá acontece uma cena que eu achei bem interessante, que é a questão que as pessoas, os homens que estão representados pelo Aiji, eles pegam no braço da criança, o que as mulheres conduziram para aquele lugar, e eles assopram. Eu acho que isso vai ser falado posteriormente, eu já falou, eu não sei, não consegui ouvir, mas como uma forma de passar para eles a mensagem de que, olha, vocês têm que continuar com essa tradição. Isso eu achei interessante. Então, com o anoitecer, as mulheres e as crianças elas são retiradas, e aí eu acho que vocês viram que acontece um ritual só entre os homens, e entre esses homens que estão pintados de branco, que eles começam a se abraçar, e ele usa até a expressão que é se esfregarem mutuamente. E isso aí, no caso, para a pessoa que estava vendo, para o antropólogo que estava analisando essa cena, ele narra essa noção, quando a gente une esses ícones, né, como o texto até coloca, e a gente associa justamente a questão da esfera sexual, que a gente vai ser discutido mais à frente, e também essa questão da necessidade dos bororos, eles estabelecerem esse padrão, né, de comportamento e de normas que são deles. Em questão do comportamento, em questão da sua identidade. Pronto, se alguém quiser pontuar mais alguma coisa, mas por enquanto só. Obrigada, Jennifer. Eu queria pontuar que lá no decorrer do texto, ele está falando o motivo das mulheres não poderem participar. E ele fala que é porque se as mulheres participarem, tipo, se alguma delas, por acaso, olhar todo aquele rito, elas vão ficar com a barriga inchada. Aí o que é barriga inchada? Depois no decorrer do texto ele explica que barriga inchada é a gravidez indesejável, no caso a gravidez não esperada. É só isso mesmo. Agora vamos para a parte de associações de sentido na narrativa mítica. Matheus? Então, gente, vamos lá. Beleza. Então, explicado essas 3 esferas do Aiji, a gente viu aí que todos eles têm conotações, né? Existem conotações e chega a ter, de certa forma, um sentido ambíguo quando se fala. São representações bem metafóricas mesmo, tanto da expressão do próprio rito, do próprio coito, enfim, vocês vão falar mais sobre isso. E dentro do mito não é diferente. Então, inicialmente, eu quero que vocês observem aqui no slide a construção desse mito. Eu falei para vocês que era importante que a gente prestasse atenção em cada um dos elementos que vão sendo trazidos dentro do texto, desde o nome de cada um dos personagens até mesmo os próprios instrumentos. E posterior ao texto, aí tem um slide que ele faz uma pergunta. Quem encontra o Aiji? Então, em algumas traduções, pessoal, existem várias
alguns estudos já acerca dessa cultura, vocês perceberam nas pesquisas de vocês. Existe uma enciclopédia sobre esse povo. E em uma delas, eles vêm trazer que o nome desse cara, o Jokuraguá... Eita, escrevi errado. Não, acho que tá certo. Mas, enfim, esse cara, ele vem também conhecido como o Rubugo. E aí, vamos para a etimologia da palavra mesmo, para a gente construir um conceito aqui. Então, Rubugo vem da formação de duas palavras distintas, onde Ru significa sapo, Bugo vem de descobrir. Logo, a gente chega ao nome descobridor de sapo. Então, esse sapo é muito importante, guardem aí, que a gente vai já analisar por que da escolha do sapo. Segundamente, a gente vê o que a nossa autora trouxe, né? A autora em estudo aqui, ela trouxe que o nome do rapaz era Jokuraguá, eu acho que é Jocurugua, eu escrevi errado, mas perfeito. Vamos ver aqui a etimologia dessa palavra. Ela vem dividida em 3 expressões, onde Ji vem significar sua, Okuru vem de lágrima e Guá vem de margem. Logo, a gente chega à compreensão de que é o quê? Margem dos olhos com lágrimas. Porém, pessoal, essa representação, a gente ainda pode ter uma perífrase dela na língua dos próprios bororos, e eles podem trazer essa expressão, esse rapaz, ainda, como Jeriguigui, acho que deve ser isso. E vai se referir exatamente ao animal do cágado, tá? Aquele bichinho mesmo que parece a tartaruga. Porque quando eles observam o cágado, eles observam olhos que parecem lacrimejar continuamente. Então, pessoal, o último slide ele vem perguntar sapo e o cágado, por que sapo e o cágado? Então, a autora ela recorre a outro autor para explicar alguns fatos científicos acerca desses dois seres, aonde que a gente tem uma explanação aqui sobre o sapo, falando que existem sapos do gênero bufo, que eles possuem inúmeros de glândulas de veneno que excretam um líquido espesso, leitoso, veneno extremamente ativo. Este veneno apenas surge nos poros quando for exercida certa pressão sobre as parótidas. Pessoal, prestem atenção aqui. É importante aqui que a gente observe essas expressões, porque se você for ver o que o próprio autor escreveu, nos remete a um órgão genital, não é? Quando a gente vê a excreção do veneno, a gente tem que observar que esses dois seres, o cágado e o sapo, eles são seres que secretam alguma coisa, eles liberam alguma coisa. Então, primeiramente, daí a gente já consegue essa primeira compreensão. Então, falar do homem que encontrou o sapo ou de um homem que lacrimeja continuamente, para dar o nome daquele que encontrou o sapinho, lá no início, é realmente se referir a essa esfera sexual, sim. Então, existe essa conotação de que o sapo, por ele excretar algo parecido com sêmen humano, ele serve como uma metáfora para expressar realmente a relação do pênis. E se vocês observarem aqui na narrativa, o rapaz guarda ele dentro de uma cuia, uma coisa côncava, ela vem, uma concha, né? Essa concha, e esses outros apetrechos, essas outras ferramentas que são utilizadas para manter esse sapo se desenvolvendo, elas são todas nessa mesma característica, tá? Por quê? Porque realmente essa representação de algo côncavo vem se referir, provavelmente a autora ela traz essa reflexão, não tomo as palavras para mim, não, é a fala dela mesmo, ela vem dizer que é fácil compreender que existe a conotação de ser relacionada à vagina mesmo, tá? Então a gente já tem aí essas duas domesticações. 2 animais que excretam, o sapo, por ele ter essa presença, foi escolhido principalmente por ele ter essa presença da liberação do veneno que se assemelha ao sêmen, e por terceiro, é preciso observar que esse crescimento dele ele não é falado vãmente falando, não é uma colocação simples. Observem que o texto é uma alegoria, são metáforas explicando metáforas, certo? Isso é muito importante para a gente compreender e concluir no final. Exatamente por que disso. No final, o crescimento do sapo e ele precisar estar em outras reservas até que ele não caiba mais em lugar algum,
é exatamente a representação do crescimento peniano. É fácil associar isso. Outro sim, vamos trazer aqui a última reflexão ao final do texto, que o narrador conta que chega um momento, observem isso, chega um momento em que o sapo não quer ser mais daquele primeiro dono, de quem o encontrou, por ele necessitar de outros atributos. Ele necessita de festas, ele necessita de oferendas, ele necessita de coisas mais grandiosas. Isso vem se referir exatamente a essa necessidade de que esse órgão, essa vida sexual, ela tenha um momento de êxtase. Então, existe uma mudança aí, existe uma mudança de tempo, uma mudança, a gente pode até associar isso à puberdade. Existe um momento de fase onde ele não se contenta mais com aquilo que ele tinha e ele quer buscar outra coisa, uma alegria diferente. E exatamente o outro clã que vem atrás do sapo para levar ele para o meio, para o centro lá da aldeia, é um pessoal que vem trazer mesmo essa festividade. E quando ele descreve que o sapo sai pulando, se arrastando de várias formas para um lado e para o outro, podemos sim associar isso, tanto à questão do coito, como também à relação da festividade, que é trazida por aí, por todas as metáforas. Então, esse mito ele vem trazer, nessa alegoria metafórica, todas essas expressões do amadurecimento sexual, do momento da necessidade do coito, dessa questão da própria observação de que o pênis foi feito para a vagina para o pênis. Então, assim, vemos aí a construção de uma conduta social, uma conduta moral, aonde que o homem feito para a mulher feito para o homem, ainda que em outras manifestações, ainda que eles não tenham definido para si muito bem essa questão da delimitação do homem e mulher, desse conhecimento, eles têm sim uma questão de observar um mito e que eles associam a sua questão fisiológica àquilo. Então, observem essa construção de paradigmas próprios, por meio de metáforas, por meio de mitos. É exatamente isso que a autora queria mostrar para nós, tá? Então, encerra aqui essa fala. Vale ressaltar que a gente está seguindo a sequência que a autora propõe no texto, né? O próximo tópico é a associação a partir dos unidores e da representação espacial da aldeia. Dessa vez com o Matheus Alencar. Olá, boa noite. Eu vou falar um pouquinho sobre como é estruturado a sociedade Bororô. Tipo, onde está cada coisa, cada departamentozinho. Eu vou ver se eu consigo espelhar para vocês uma imagem que está no texto, no artigo, de como é estruturada a sociedade Bororô. Essa parte do meio, ela é o pátio central. Se vocês pararem para perceber, ao redor desse círculo, ele tem mini quadradinhos. Esses mini quadradinhos representam as casas dos habitantes dessa aldeia, dessa sociedade. Já no meio, a gente percebe um espaço maior, que seria a casa dos homens, que eles chamam, que em algum momento do texto, a autora fala que as pessoas, os homens que passam por esse ritual, eles deixam de morar na casa de suas mães, nas casas em que eles viveram durante toda a sua infância, para ir morar nessa casa dos homens. Mas isso vai ser abordado mais para frente, eu acho. Já foi abordado, não consigo lembrar. Acima desse pátio central, a gente tem o manupá, que é onde eles enterram os mano-aredus, que são, tipo, tem duas definições, tem o mano-aredu e o mano-imedu. O mano-aredu, ele simboliza a mulher, o feminino. Já o mano-imedu, ele representa o homem, o macho, o masculino. E é enterrado essas não são tábuas, são pedaços de madeira, mas não são tábuas, com toda a... Não como seria uma tábua mesmo, como os unidor. Em meio aos unidores, também tem os unidores imedu e os unidores aredu. Só que são vários unidores, pelo que eu entendi, são vários os unidores imedu, que representam o homem, e um só aredu, que representa o feminino, a mulher. E dá para perceber também, a autora até coloca isso no artigo,
essa divisão, porque eles tratam muito de dividir essas funções. É tanto que tem partes desse ritual que as mulheres não presenciam. Por exemplo, quando foi colocado anteriormente, que elas ficam dentro de suas casas, pois eles acreditam que caso elas vejam todo aquele ritual acontecendo, a barriga delas vai ficar inchada e tudo mais. Então, eles dividem bastante, eles sexualizam bastante essa divisão. E já tem partes do ritual que elas presenciam. Por exemplo, tem uma parte do ritual que é feito no manupá, na parte de cima, onde vocês estão vendo esse círculo cortado ao meio, que há uma corrida entre os homens da tribo e elas participam em vários momentos dessa corrida. No manupá também é possível, eles fazem toda a estética do Manaridu, que é o que é enterrado justamente no manupá. E é isso. Uma coisa para ressaltar a tua fala é que tu falou que existem vários lugares para os homens, eu não recordo bem o nome, se tem uma língua diferente, né? E só um para a mulher. E esse só um lugar para a mulher seria, no caso, a casa, né? Depois que elas casam e tal, elas têm que se submeter, não colocaria nem entre aspas, se submeter a cuidar da casa, fazer os alimentos. Tanto é que ele ressalta que o homem só vai para casa quando ele quer se alimentar e dormir. Sim, a autora coloca no texto que essa parte das casas, ela é uma parte que traz mais essa força feminina, né? E já essa parte do centro, que seria a casa dos homens, muito obrigado pela tua fala, porque me fez lembrar, é onde se realiza toda essa parte mais jurídica. Então, atos sexuais que são reprováveis e não reprováveis são decididos e estão ali, naquele local. Seria meio que um lugar das regras daquela sociedade. Ou seja, os homens que decidem as regras daquele local. E acho que é isso. Obrigado. Então, nossa próxima parte são as associações presentes nas representações rituais do Arói. Eu acho que é assim que se chama. Que ficou com a nossa amiga Bianca. Ufa, chegamos. Esse negócio aí que o Matheus falou tá um pouco parecido com aqui em casa, viu? Será que eu vivo no Bororó e tô sem saber? Adorei! Existem 2 tipos de apresentação. Não sei se vocês sabem. Tem a boa e a rápida. Eu prometo que vou ser rápida. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, viu? Eu queria falar de algumas coisas que eu acho que são pertinentes. Sobre o local que a tribo vive, Bororó, que é o Mato Grosso, né? Que a gente não falou. E sobre a língua que eles falam, que não sei se vou pronunciar correto, mas Boé Vadaru, ou Adaru. E teve também uma parte que eu assisti um vídeo que eles se cortam, né? E quando eles se arranham, dando sangue em honra do falecido, no ritual fúnebre, né? Pronto, agora deixa eu voltar aqui meu pensamento. O que eu li e o que eu entendi é que existem 4 clãs, né? E cada um possui o seu patrimônio. E tem os Paiaué, me corrija se eu estiver errada, é esse nome mesmo? Paiaué. Relaxa, em relação a nome, a gente tá igual. Pronto. Tem esse Paiaué e tem a outra metade que é do Boodogeba. E eu entendi que tem um grupo que fica com a parte mítica e tem um grupo que fica com a parte do rito, né?
Outra coisa também, que os rapazes, né, eles são iniciados quando estão na puberdade, e eu também achei interessante essa parte fúnebre e também de vida, né, que eles trazem. O ritual, mas eles logo iniciam o jovem que entra na puberdade a se reproduzir, né, para que o grupo não fique desfalcado. Pronto, é isso. Tem até uma parte no texto que fala relacionada a essa reprodução, né? Que é quando os meninos vão e escolhem uma menina da outra tribo para poder construir uma família e tal. E, bom, Matheus? Bem, então aqui, só para finalizar mesmo, né? Eu quero trazer aqui algumas falas. Primeiramente, uma fala que estava dentro do artigo, que a autora achou pertinente trazer, e era o que justificava o estudo dela dessa forma. Ela falou sobre tratar da tribo, do estudo etnográfico dela, como observar uma música por completo, uma sinfonia. Ela vai fazer a observação baseada em outro autor, que nós precisamos não observar as partes separadas, mas tentar observar o todo. Então, você constitui o conhecimento dessa forma. E o estudo dela é pautado dessa forma. Eu queria trazer aqui, relembrar para a gente, uma fala de Malinowski que eu achei muito interessante, que ela vem mesmo exprimir a ideia que a autora quis tratar aqui, como ela quis estudar, e eu acho que é uma coisa que tem que estar na mente de qualquer um que vai se pôr a estudar uma antropologia cultural, e a gente conseguiu observar isso. Acredito que, em conjunto, a gente conclui que a escritora ela consegue trazer essa ideia, que é a seguinte: o Malinowski ele queria pensar o que sentem os homens e as mulheres que pertencem a uma cultura diferente da nossa. Então, essa ideia de mergulhar dentro de uma cultura, de observar de perto, de tratar de um estudo etnográfico que tivesse o máximo de confiabilidade, ele foi tratado dentro desse texto. Ela conseguiu trazer essa ideia para a gente. Ela conseguiu trazer algo de fora para uma compreensão bem própria. E era essa a ideia exatamente, pegar as metáforas do Aigé e conseguir explicar para nós como é que funciona a construção de padrões culturais lá dentro, de padrões, até coloquei uma palavra aqui, eles conseguem, de uma forma metafórica, alegórica, por meio de mitos, por meio de representações físicas e estruturais, construir uma sociedade, construir um código civil, construir uma conduta social só deles, única. Então, eles giram em torno de toda a sua cultura, de toda a sua história, de algo que é particular e que não deve, como ela bem coloca, não se deve olhar com um olhar estranho para isso. A autora ela traz isso. Não se deve agir de estranhamento para com todo o mito, para com todas as relações que acontecem lá dentro. Então, eu acho que o que a gente pode concluir sobre a importância primeiramente, de se propor a se debruçar acerca de conteúdos, acerca de histórias, acerca do estudo de sociedades que não são as nossas, exatamente para esse enriquecimento, observar os outros olhares, ter outros pontos de vista, entender que não sou eu a hegemonia, quebrar um paradigma que, inclusive, em tese, em teoria, foi quebrado com todas as correntes filosóficas, pensamento, estudos sociológicos, de que existe uma sociedade melhor do que a outra. Na prática, a gente percebe isso que real, não aconteceu propriamente dito. Então, aqui como conclusão e como uma contribuição da disciplina, eu acho que é principalmente isso. E acredito que, em uma consideração final, foi de grande enriquecimento conhecer essas metáforas, né? Essa alegoria toda, essa construção de uma sociedade a partir de um mito, de uma forma ainda tão pura e tão singular.
Então, mesmo a gente não estando em campo, né, que nem a autora foi em campo, mas a gente conseguiu ingressar em uma cultura que a gente normalmente, né, não com certeza. nem Porque pensaria. E tem uma coisa também que eu queria falar, que ele diz assim: eu só existo no outro e através deste outro. Né? Exatamente. É muito interessante essa questão de unidade, né? Essa questão de correntes que não se quebram. Uma sociedade, uma organização cultural que perpassou tantos embates, né? Esse é um estudo, eu nem lembro mais qual foi a data, mas é 1970 e pouco, né? É bem 94. 94, pronto, bem recente, bem atual, e a gente vê essa perduração de costumes, essa resistência mesmo, de uma coisa tão, eu repito a palavra novamente, é singular, né? E eu acho que a palavra que o professor sempre gosta de utilizar, o Adjedan, sobre conhecimento, um conhecimento incipiente, né, um conhecimento insípido, ele se quebra a partir do momento que a gente se propõe a estudar e a entrar. E também aqui quero parabenizar mesmo no olhar da Gil, que o trabalho da autora foi de veras importante, muito e bem substancial, porque a gente consegue mesmo se sentir com um conhecimento bem próximo, né? Eu não sei se vocês concordam com isso comigo, mas você se sente bem próximo da cultura após uma leitura, uma breve leitura de 20 páginas. Então, assim, é um trabalho excelente. E é assim, né, Matheus? Tão perto, né? Porque Mato Grosso, dentro do Brasil, e tão diferente da gente, né? Tão diversificado. Então é isso, pessoal. Então é isso, pessoal. Deixa eu só fazer uma colocação. É impressionante, porque, assim, nessa fala da Bianca, eu lembrei que muitas vezes a gente fica tão preso à nossa própria cultura, ao nosso próprio conhecimento, que já vem desde que a gente nasceu, que a gente acaba segregando os outros conhecimentos, né? E falta de conhecimento, ela traz um preconceito. É tanto que, enquanto eu estava lendo o texto, eu pensei, poxa, a sociedade é um pouquinho machista, só que eu lembrei que dentro do trabalho do antropólogo, ele não pode colocar o seu, como a Matheus colocou na outra aula, o seu juízo de valor em cima disso, do que está estudando. E eu acho que essa disciplina ajuda demais a gente a entender essa diferença. É isso. Eu acho que também foi bem presente nesse estudo da gente a questão da sensibilidade do olhar, a questão do observar, né? A gente pode compreender isso mais propriamente dito, mais estruturado. Eu acho que essa questão mesmo do não conseguir fazer juízo, de conseguir não fazer um juízo de valor ao ler o texto, ao fazer o levantamento bibliográfico e tal, a fazer resumo, você fica bem impactado. Só que é muito interessante que quando você tem contato com o estudo da antropologia cultural, você começa a se vigiar e você consegue mesmo produzir um conteúdo como esse que a gente está produzindo, sem meter o bedelho, sem fazer comparações, sem fazer aquele negócio de vamos olhar tal para tal, não um pensamento totalmente positivista, né? Eu acho isso muito importante. E alguém mais quer falar? É só assim, em questão de como é rico, né, o trabalho do antropólogo. Eu estava dando uma olhada em uns documentários de antropólogos falando como é o trabalho, e uma dessas que eu pude ver, ela fez um trabalho justamente com essa tribo. E tem um momento lá em que eles passam os textos com os ossos, e tem aquela melancolia, aquele choro. E a antropóloga dizia, poxa, naquele momento eu consegui sentir o espírito, digamos assim, do morto. Então, liga, né? A forma como a gente se liga com a cultura do outro, com o ver do outro. Isso é muito interessante. Eu assisti também esse vídeo, Jennifer. E ela fala assim, que ela tinha, quando fica só os ossos, é como se ele se libertasse de todas as carnes, né? E tivesse uma leveza. Bom, acho que a gente conseguiu abranger toda essa situação. Professor, mais uma vez, quero pontuar que, na verdade, nosso grupo não está sendo o grupo que te mandamos no e-mail. Adicionamos mais uma pessoa, mas como colocamos aqui logo no começo,
nome de todos os integrantes. Então, é isso mesmo. Só queria pontuar isso. Obrigada, boa noite.